Então nós vamos começar por aí, Tino. Olha só, aqui no Papo eu gosto sempre de começar falando um pouco da infância, do lugar onde você nasceu, do território. Então eu quero que você conte um pouco dessa história. Toda vez que alguém vai me pedir para contar essa história, eu lembro de uma história de um senhor velhinho, barbado, que chegou no divã, né, do psicanalista. Deita aí, por favor. O senhor deitou e ele falou, vamos, começa do começo. Ele falou, do começo eu criei o céu e a terra. Adorei. Mas primeiro, é um prazer meu, fico agradecido e lisonjeado com o seu convite. Que isso? De participar. Porque uma coisa boa é contar história. Né? E o que eu tenho mais para fazer nessa vida hoje, nessa caminhada de 70 anos, né? É contar história. Parabéns, 70 anos. 70, vou fazer 71. Que legal. Mas eu tenho 70 anos. Então, 50 de carreira. Então, assim, contar do início. Bom, a história eu vou dar uns pulos, assim, para você Sem entender. problemas. Você nasceu em Montes Claros? Nasci em Montes Claros. Eu fui um menino... Sabe o que é uma infância feliz? Sabe? Tem hora que eu olho minhas fotos, rapaz, eu falo, gente do céu. Eu assim, e esse tinha mania de tirar retrato de gente pelado. Ou só com uma camisinha rasgada e aquele bicão na boca. Era um bico vermelho, assim, né? Um bico. E de sandália para não pisar no chão. Pelado. Né? Sentava no chão pelado, mas com sandália. A sandalinha de couro. Mas assim, sou filho, eu tenho orgulho de dizer isso, né? Meus pais já não estão mais aqui com a gente, pelo menos fisicamente, né? Eu sou filho de um mecânico e de uma professora primária. Bacana, hein? Diferente isso. E meu pai, mecânico, jogador de futebol. Meu pai jogou no Vila Nova, jogou no América. Olha. Né? Ele jogou 10 anos no Ateneu de Montes Claros e jogou no Casimiro de Abreu também. Você joga bola? Já joguei. Isso. Qual posição? Eu era meio de campo, porque antigamente falava... marrento, hein? Camisa 10? Antigamente falava... baixinho, chato, antigamente falava meia esquerda. Meia esquerda, isso mesmo, E assim... Então seu pai era mecânico e jogador de futebol? Jogador de futebol. E meu pai sempre foi um cara muito inteligente, muito estudioso, né? Assim, apesar de ter 4º ano primário só. Meu pai, ele era talentosíssimo para música. Então... naquela época tinha um disco, e isso é importante eu dizer, porque eu vou dizer de onde eu vim, né? Tinha hoje acho que é falecido, chamava Edu da Gaita. Edu da Gaita era um cara que tocava a gaita de chave, dificílimo, né? Que eles falavam harmônica de boca, né? Tá. Harmônica de boca. E ele tocava Andaluzia, Dança Ritual do Sabre, O Voo do Besouro. Tudo isso você ouvia no disco? E o Edu da Gaita tocava isso, era um disco gravado que tinha lá em casa. E meu pai tirou todas essas músicas de ouvido. Que coisa, hein? Então, e minha mãe, ela adorava cantar baião, todas as músicas de carnaval, marchinhas de carnaval, até pouco antes de ir embora, eu ficava tocando violão e ela cantando. E ela cantando. E ela cantava dentro de casa enquanto fazia Cantava. tarefa? E aí o barato era isso. Quando ela chegava da escola que ia fazer a janta, eu, Marise, que foi embora tem 2 meses, 3 meses, que era sanfoneira, Marise e Rai, acho que Rai, que é médico aqui hoje, porque Denise e Fabiana ainda não tinham nascido, são os mais novos. Rapa do Tacho. Rapa do Tacho. A gente ficava em volta da cozinha, ela fazendo comida no fogão. E cantando. Ele tocando gaita e ela cantando. Que barato. Seu pai tocando gaita? E minha mãe cantando. Então, início da minha formação musical, né? E como sempre, naquele tempo, todo mundo era aquela coisa da igreja, né? O interior era isso, era padre, era não sei o quê e tal. Festa na igreja, cantar na igreja, né? Tanto que a minha primeira participação, porque eu, na verdade, não comecei como músico, eu comecei como ator. Foi com 5 anos de idade, eu vesti de capeta, na igreja, atentando essa minha irmã Marisa, que partiu, ela deitada no sofá e eu cutucando ela com... Meu pai fez um tridente de vergalhão. Sim, gente! Minha mãe fez um macacão pra mim, com um cifre vermelho assim. É mesmo, tia? Só desaparecia o olho e a boca, entendeu? E o buraco do nariz. E eu com aquela máscara, parecia um negócio meio da Ku Klux Klan. É verdade. Só que aqui um chifre, e eu ali com o rabo vermelho e atentando cutucando a sua irmã. E cutucando a minha irmã. Foi a primeira participação minha
como ator. Quantos anos você tinha? 5. Que isso, cara? Muito novo. 5 anos. E Muito aí, novo. porque com 5 anos, eu entrei na Cruzada Eucarística, que era uma catequese da Igreja Sim. Católica para trazer a meninada para a igreja. Claro. Né? Tinha o Uhum. catecismo, e aí... Tinha brincadeira, teatro, música. Convencia um negócio meio militar, que era o seguinte, quando você entrava, você era simpatizante, aí você dava uma fitinha. Sim. Todo mundo dava um terninho branco, né? Todo mundo andava de branco, às vezes roupa branca. E meia 3/4, branca, e o sapato tudo engraxado. Tudo alinhado, Tudo né? alinhado. E aí, quando você entrava, você recebia uma fita amarelinha com a medalhinha. Quando você passava um pouquinho, aí você passava aspirante, aí tinha uma fita mais larga aqui, com a cruz. Aí você... Tipo uma graduação, né? Você ia graduando. Isso. Aí você ficava doido para ter aquilo, né? Chefe de equipe, não sei o que lá mais. Eu fiquei até os 10 anos lá. 10 anos de idade, eu estava fazendo o terceiro ano, isso Primário. em 64. Eu estava terminando o terceiro ano primário. Primário, isso. porque com 10 anos você vai para a quarta série. Você vai né? para a quarta série. Eu não fiz a quarta série. Porque antigamente você fazia 4, depois da quarta série você fazia uma admissão. Que era um negócio meio vestibular, né? Para você ingressar no ginasial. E aí, tinha um padre em Moscou, chamado Padre Jorge Ponciano. Cara, eu era um menino que jogava na rua, bola, arragaçava o dedo. E vestia de capeta na Não missa. tinha piscina. A piscina que tinha lá era a piscina Eu fui nadar nela muito depois com 16 anos, que a gente foi nadar nisso. Era a praça de esporte, né? Que era Montes Claros Tênis Clube. Tinha isso, ou não tinha nada. E a gente ia no Rio, nadar no Rio. Quando o governo mandava aqueles comprimidos de ferro para a gente tomar, Sim. dava enjoo, então as professoras liberavam a gente para casa para tomar pegava o comprimido e ia para casa. Tomar, porque então passava mal, né? Então a gente guardava e ia nadar no rio, para escondido, né? Enfim. E aí o padre? O padre Jorge Ponciano, né? Lá em Moscou tinha 2 seminários, o seminário pré-monstratense e o diocesano. O diocesano é do padre secular, né? Eles tinham piscina e campo de futebol gramado. Nossa, que beleza, hein? Imagina na sala de aula. O padre chegou e falou: estamos procurando ovelhas para o rebanho de Cristo. Que ótimo, você não lembra, você não esquece disso. Esquece. E eu queria convidar vocês para passar esse domingo no seminário, para vocês conhecerem como é que é a fé. Aquelas que caras conversam, né? Isso. E jogar futebol e nadar. Pronto, acabou. Eu virei padre na hora. Cara, eu virei padre. Passei o domingo. A mão ficava enrugada de tanto nadar na piscina, né? Quanto tempo você ficou no seminário, Tinha? Mas eu não fui para esse seminário. Ah, não foi não? Não. Foi lá, jogou bola, nadou e não foi para lá. Aí eu era coroinha do seminário premonstratense, que era porque o premonstratense comandava a igreja da matriz e o secular a igreja da catedral. Chamava batina branca e batina preta. O batina branca era o premonstratense e tal. E isso é interessante o seguinte, que a gente tem, isso é louco, que o secular fazia 2 votos. O voto de castidade e o voto de obediência. Tá. O premonstratense eu fiz 3. Era obediência, castidade e pobreza. Essa pobreza ficou uma desgrama na minha vida. Os outros eu rebelei contra eles. Mas enfim, aí eu saí, fui para o seminário. No seminário, esse padre Dudu, falou: não, você é coroinha meu, você vai para lá. E aí eu fui para esse, que tinha um campo de futebol de terra, não tinha piscina não. Enfim, fui lá. Se deu mal, hein? Mas lá tinha uma coisa importantíssima, que era legal o seguinte. Tinha as comissões que tomavam conta das histórias. Tinha a comissão embelezadora, que eram os que tomavam conta das festas, embelezava, fazia coisa lá. A comissão esportiva, cuidava do futebol, e a comissão social, que foi onde eu me encontrei, que éramos 4. O que era a comissão social? Lá tinha um interno naquela época, eu fui interno, eu tinha 10 anos de interno, eu era internato, eu ia na minha casa 2 vezes por ano. Tinha os aniversariantes do mês. Né? Então, tinha que fazer uma festa. Isso. Então fazia uma mesa em U e a comissão social apresentava as esquetes no meio.
para entretenimento daquele povo. Ah, que legal. Então, o que que era? A gente ia de um bar de um pé de piqui que tinha lá, no quintal, lá no negócio, e a gente era malandro demais, moço. Contava uma piada. Contava uma piada. Ah, beleza, esse era o ensaio. Você vai fazer esse papel, você fazer esse, fazer... E a gente improvisava tudo na hora. E isso foi minha formação de humorista. Que barato. Né? Uhum. Sem contar os dramalhões que tinha, porque todos lá, tinha um padre lá, que ele não é padre mais hoje, ele é o grande mentor dessa história toda, assim, chamava Padre Zuba. Ele botava fogo nessas coisas, apesar dos outros padres também gostar disso, eram os teatros dramalhões, porque lá a gente tinha um teatro com perna de cenário, Sim. com rotunda, Legal, era pequeno, mas iluminação como era, porque eles, a estrutura, essa ordem, a fundação era na Bélgica, na Abadia de Parque. E toda aquela coisa do teatro francês, que era aquelas coisas de madeira com a iluminação, sim, aqueles caixotes de luz, eles adaptaram para Montes Claros. Então a gente tinha iluminação com teatro com plateia. Que barato.